Fala galerinha, tudo bem com vocês? Estou trazendo esse vídeo aqui da análise da partida de Manchester United e Arsenal que aconteceu nesse domingo, válido pela primeira rodada, né? A primeira partida das duas equipes na Premier League. E antes de começar, já vou pedindo para você deixar o seu like, deixar seu comentário, compartilhar com os amigos de vocês que também gostam de futebol, beleza? A partida foi 12h30, né? No horário daqui de Brasília. Um jogo muito bom, de uma forma geral, num contexto geral muito bom, com o trabalho do Arteta já um pouco mais consolidado, do Rubem Amorim buscando uma melhora em relação à temporada passada, que terminou em 15º, né? A equipe do Arsenal ficou em segundo, foi vice-campeão de novo, o terceiro ano consecutivo vice-campeão, a equipe de Londres. E nessa partida aí tivemos muitas estreias, né? Gyökeres pelo lado do Arsenal, Chesco pelo lado do Manchester United, Mbeumo também, Matheus Cunha. Então foi uma partida com alguns roxinhos novos, alguns não tão novos assim na liga, mas sim na equipe, e outro, né, no caso do Gyökeres, Zubimendi, que são de outras ligas, chegando para a equipe do Arsenal. O gol saiu cedinho, né, então jogada de escanteio ali por volta de 8, 10 minutos do primeiro tempo, jogada de escanteio, gol do Calafiori, né, a bola parada muito forte para a equipe do Arsenal. Temporada passada, se eu não me engano, acho que fizeram mais de 15 gols de bola parada, então uma equipe muito forte, muito consistente. Depois do primeiro gol, a equipe do Arsenal ficou um pouquinho mais retraída e o Manchester United foi para cima, né, tentando algumas chances, teve bola na trave, né, do ala esquerdo do Orgu, mas no contexto geral, assim, o Manchester United pressionou muito, mas pecava na finalização, e a equipe do Arsenal conseguiu controlar bem, principalmente na defesa, não sofreu tantos sustos assim, teve algumas jogadas pontuais, quando precisou, estava lá seu goleiro, fez uma excelente defesa, né, no final do jogo, finalzinho ali, na cabeçada do Mbeumo, subiu sozinho, mas também alguns destaques individuais ali, Gabriel Magalhães sempre muito seguro, junto com a sua dupla Saliba, Calafiori também muito bem, e no meio de campo ali a trinca Rice, Zubimendi, nova contratação, e Odegaard foram alguns dos destaques, né? Ponto negativo, o Gyökeres não participou muito da partida, Saka também bastante apagado, assim como o Martinelli, e a equipe do Arsenal, mesmo não tendo suas principais estrelas num dia tão legal, conseguiu sair com os 3 pontos e largar na frente na Premier League. Do lado do Manchester United, né, algumas surpresas muito boas. Matheus Cunha jogou muito bem, Mbeumo também jogou muito bem. Bruno Fernandes, chovendo molhado falar dele, ele sempre aparece em jogos do Manchester United, ele é uma das figuras sempre muito citadas, e não foi diferente, né? Achou alguns bons passes, e a equipe do Manchester United, aí, o treinador Rubem Amorim, provavelmente vai colher frutos legais essa temporada, né? Assisti alguns amistosos do Manchester United, não foram tão bem assim, mas hoje na estreia hoje no caso que eu estou gravando domingo, na estreia contra o Arsenal, a equipe foi muito bem, teve boas participações, você vê as ideias do Rubem Amorim com esses novos jogadores sendo bem executada, né? Falta um pouquinho mais de qualidade na finalização para poder gerar o gol e assim gerar os pontos que o United precisa, gerar o volume de jogo que é a característica, né, do Rubem Amorim, no trabalho dele, principalmente lá no Sporting. Mas a equipe do Diabos Vermelhos jogou bem, só não conseguiu fazer o gol. Então parou aí na defesa do Arsenal, né, parou no Raya, mas num contexto geral deu boas amostras para o torcedor que está carente de alguma coisa boa nessa equipe, né? Saíram peças também e a equipe precisava de um bom jogo para poder mostrar para a torcida que esse ano aqui vai ser diferente. Acredito eu que a equipe do Manchester United não vai sofrer, vai conseguir conquistar uma vaguinha europeia, não sei se Champions League ou se Europa League,
mas de qualquer forma o time conseguiu mostrar muito, muito mesmo. Precisa de um goleiro, não tem como deixar passar esse ponto. O Bayondir, né, que temporada passada foi o segundo goleiro de Copas. Rubem Amorim já deixou claro também que o Onaná não está nos planos dele para essa nova temporada. Especula-se aí Donnarumma, que está de saída do Paris Saint-Germain, mas vamos ver porque tem uma concorrência também do seu rival de Manchester, né? O Manchester City também interessado no goleiro italiano, tá bom? Primeiro o lance do gol, o goleiro ficou plantado, acabou ali na confusão no bolo com o seu próprio zagueiro, com o Saliba também, adversário do Arsenal, e a bola sobrou ali para a cabeçada do Calafiori. Então o goleiro tem que ser soberano nessas jogadas, né? Tem que sair levando Deus e o mundo, mas conseguir tirar a bola. Não foi o caso e mostra essa deficiência aí no plantel do Manchester United, que com essas contratações, né, Embeumo, Matheus Cunha, Chesco, gastou mais de 200 milhões de euros, então precisa ir atrás de um goleiro. Se não for o Donnarumma, buscar algum outro goleiro lá no mercado, que atenda às expectativas, claro, né, do Rubem Amorim, que seja um bom goleiro debaixo das traves, principalmente porque o Manchester United está precisando muito de um goleiro confiável, tá bom? Vou mostrar para vocês as minhas análises, né, referente à partida, alguns lances que eu achei interessantes, separei para vocês. Percebam na jogada do primeiro ataque do Arsenal, né, que gerou uma finalização, a quantidade de jogadores que tem rodeando a grande área. Então são 7 atletas pressionando para roubar a bola, conseguiram roubar a bola para a primeira finalização do jogo. Então, se vocês verem, o Arsenal ele faz uma marcação-pressão muito forte, visando roubar a bola o mais rápido possível. Logo após a finalização que foi interceptada, gerou o escanteio que ocasionou no lance do gol do Arsenal, o gol de cabeça do zagueiro Calafiori. Vou mostrar para vocês aí também como esse trabalho de bola parada é um dos mais letais da Europa. Então o Arsenal ele centraliza muitos jogadores ali para poder gerar possibilidade de gol. Então, temporada passada eles fizeram muitos gols e essa temporada aqui eles já estão modificando um pouco o sistema. Vocês podem ver aí na imagem que tem 8 jogadores do Arsenal. Então, um pressionando já o goleiro, mais 3 na pequena área e mais 4 já também na entrada da grande área. Então, de qualquer forma, se não sair a finalização na pequena área, ele gera a finalização na grande área. Então, o Arsenal pressiona demais nessa questão de bola parada, tanto que gerou gol e gerou muitos gols na temporada passada. O Arsenal na fase defensiva também tem uma transição muito rápida, o que impede, dificulta, né? Se a equipe adversária não consegue finalizar a jogada rápido, a defesa volta mais rápido ainda. Então, mostrando para vocês aí nesse recorte, são 5 contra 2. Então, o que impossibilita muito a jogada dos dois atacantes, que na ocasião são o Embeumo e o Matheus Cunha, de encontrar uma alternativa muito óbvia. Então, ou é a finalização ou é uma jogada individual que eles tirem da cartola. Caso contrário, a defesa está bem postada para poder roubar a bola e seguir na jogada. Falando um pouco de Manchester United, se vocês puderem ver nessa jogada, o ataque do United está com 4 atletas, né, subindo ali para poder gerar uma ação ofensiva contra 6 jogadores, 7, né, do Arsenal, para poder anular essa jogada. Nessa ocasião, o Dorgu, ala esquerdo da equipe do Manchester United, conseguiu acertar a trave em uma das raras chances onde ele pôde dominar sozinho, né, no 1 contra 1 ali para gerar uma ocasião de perigo. Falando de um dos destaques da partida, né, o Matheus Cunha pelo lado do Manchester United foi muito bem o brasileiro hoje, conseguiu dar alternativas tanto pela esquerda quanto pela direita, teve uma ocasião de gol que ele chutou fraco, né, finalizou mal, mas conseguiu se livrar de 5 jogadores do Manchester United só no drible.
Então é um atleta que o Manchester United, que a torcida pode ficar bem de olho, porque fez uma excelente temporada pelo Wolverhampton, fez 17 gols no campeonato temporada passada e chega agora para ser camisa 10 do Manchester United e mudar um pouco o patamar desse ataque. Nessa outra ocasião, o meia Odegaard, né, que para mim no Arsenal foi o melhor jogador da partida, né, pelo lado do Arsenal, ele que conseguiu controlar muito bem, tanto que o meio campo do Arsenal também controlou muito, né, o Rice, Zubimendi, nova contratação, foram muito bem, e em particular o Odegaard que conseguiu controlar bastante, ele que é o cérebro dessa equipe, consegue achar enfiadas de bola para os seus pontas e quebrar um pouco da marcação que a equipe do United fez. Nesse print vocês vão ver que ele domina, ele tem algumas opções de passe e ele consegue clarear muito as jogadas pela equipe Gunner. A marcação-pressão que a equipe do Arsenal faz é muito boa, né? As equipes adversárias sofrem muito, porque é um time também muito intenso, então que gosta da posse de bola, que gosta de atacar, e as transições do Arsenal são muito, muito boas. Então, nesse print aí que eu estou mostrando para vocês, o Calafiori roubou a bola, partiu para o ataque e já tinham 6 jogadores do Arsenal em posicionamento ali para poder gerar uma opção de passe para o Rice, que recebeu a bola, e poder gerar uma finalização para o Arsenal. Nessa ocasião em particular, Bruno Fernandes recebeu a reposição do goleiro do United e já tentou buscar os seus alas e os seus atacantes para poder gerar uma situação de gol. Então o Manchester United ainda depende muito do Bruno Fernandes para achar um passe, é um líder nato dessa equipe, né? Ele encontra muito bem seus companheiros e no print dessa ocasião aí ele lançou para o atacante Mbeumo sair em velocidade contra a equipe do Arsenal, toda fora de posição, e o United foi muito perigoso atacando os espaços que o Arsenal deixava. Então o Arsenal é um time que sobe muito e na transição aí de ataque do United conseguiu punir bastante o Arsenal, porque deixa muitos espaços e o Arsenal, mesmo com zagueiros muito rápidos, sofreu porque os pontas e os atacantes do United também são muito rápidos, então geram excelentes confrontos 1 contra 1. Nesse contra-ataque do Manchester United, bem puxado pelo Matheus Cunha, incomodou bastante. O camisa 10 conseguiu encontrar a nova contratação em Mbeumo para poder finalizar. Então vocês podem ver aí no print o quanto a zaga, a defesa do Arsenal correu para trás por causa das velocidades e transições que o United conseguia fazer contra o time do Arsenal. Então o Matheus Cunha conseguia abrir muito a defesa, o Mbeumo também. É uma partida que os dois estão ali iniciando, né? No time, são 2 novas contratações, mas mesmo assim dá para ver a sintonia que os dois têm para poder gerar situações de perigo para o time. Nessa última análise aí mostrada para vocês, ocasionou uma das defesas mais bonitas da partida, né? O goleiro Raya conseguiu pegar a cabeçada do Mbeumo, subiu sozinho no meio da zaga do Arsenal, que é alta, conseguiu finalizar e gerar perigo. Cruzamento do ala esquerdo na cabeça do jogador camaronês. E o retrato do jogo foi todo esse, né? O Manchester United, no segundo tempo principalmente, conseguiu atacar muito o Arsenal. Mas em contrapartida também, o Arsenal conseguiu defender muito bem mesmo. Teve lances pontuais de perigo, mas que a zaga estava lá e que o goleiro estava lá também para poder defender. Finalizada a análise, obrigado pessoal, agradeço muito e acompanhem que vai ter mais jogos, mais vídeos, né, sobre análise de jogos. Real Madrid vai jogar ainda semana que vem, Bayern de Munique vai jogar também na próxima semana e pretendo trazer para vocês aí pelo menos uma análise de uma liga por semana, para a gente poder ter essa troca legal aí, que eu curto muito analisar algumas jogadas, alguns lances interessantes das partidas, beleza? Vou reforçar novamente, se você gostou do conteúdo, deixa seu like, comenta e compartilha com a galera, beleza? Abraço!